Mais um emocionante capítulo da saga Ascensão dos Poderes de X. Tem plot twist, tem reviravolta, revelações sobre os últimos acontecimentos, é claro, com o toque especial do canal Puro Quadrinhos. Então, para não perdermos tempo, deixem aquele fabuloso like que fortalece cada vez mais o canal. Se inscreva para não perder absolutamente nada. Lembrando que os capítulos anteriores estão na descrição, nos comentários e no fim do vídeo tem playlist completa da queda da Casa de X, queda de X e da atual fase dos X-Men. Quem tá chegando agora, confere lá que é simplesmente sensacional. E sem mais delongas, Enigma, o deus tecnológico considerado acima do próprio The One Above All, onipotente e onipresente, observa cada momento de tudo que levou ao seu nascimento e que vai garantir no fim de todas as coisas que reste apenas Enigma, acima de todos, para sempre e transcendendo até mesmo o fim do universo. Ele existe além do espaço-tempo, ele sabe que venceu, mas curiosamente Enigma ainda tenta se proteger de absolutamente qualquer falha na linha temporal que não leve a Enigma ser o Deus Supremo. Galera, mais um adendo. Por que Enigma não erradica tudo agora imediatamente? Simplesmente porque os atuais eventos tem que acontecer e levar ao nascimento dele. Ou também seja como o Senhor Sinistro disse no capítulo anterior: apesar do Deus ser onipresente em todos os tempos e épocas, sua criação é recente e ele pode ainda não estar plenamente no controle da onipotência. Então, atualmente, ele observa a vida inteira de possíveis aliados e ameaças. E um ponto fundamental para o seu nascimento sempre acaba sendo os eventos desencadeados por Moira MacTaggert. Sem ela, não existiria a Era Kraconiana. Consequentemente, não existirá domínio. Então, justamente por isso, Enigma observa a menina Moira em sua 10ª vida, 20 minutos antes do seu Gene X se manifestar. Essa é sua última vida, a última chance de evitar sua morte e o fim de tudo. E é exatamente aqui que ela decide unir a todos na nação kraconiana. Enquanto Enigma a observa, ele descobre que praticamente a garota não tem mais esperanças. Ela acredita que não há outra opção, mas ele pretende oferecer outra alternativa à garota. E pessoal, antes de nos aprofundarmos nessa edição, eu percebi que muita gente não sabe o porquê Moira traiu os mutantes, levando às horríveis consequências atuais. Então vou fazer um breve resumo do início dessa espetacular run do Jonathan Hickman. Tudo começou em House of X em 2019, aqui no Brasil, chamada Dinastia X, onde uma revelação bombástica abalou o mundo mutante e o universo Marvel. A cientista Moira MacTaggert, ex-amor de Charles Xavier, na verdade sempre foi uma mutante e seu inacreditável poder era simplesmente resetar a realidade a cada vez que ela morria. Em cada nascimento, ainda no ventre da sua mãe, ela carregava as memórias trágicas de cada vida anterior e todas levavam à extinção mutante. Em cada vida, ela se dedicou a estudar a fundo tudo envolvendo o Gene X, os eventos causadores da extinção e as infindáveis guerras e batalhas icônicas entre os mais poderosos portadores do Gene X. Em sua 10ª e última vida, ela decidiu unir os reis e rainhas desse intrincado jogo de xadrez mutante, juntando praticamente toda a raça e seus líderes espirituais, tais como Xavier, Magneto, Apocalipse, Sinistro e muitos outros, formando o Conselho Silencioso que governava a nação de Krakoa. Até então, acreditava-se que em sua última vida os mutantes atingiriam o seu ápice, seriam o próximo passo evolucionário e Moira teria sua paz salvando a mutandade. Acontece que tudo isso mudou na saga Inferno, onde Charles e Magneto
morreram e antes de serem ressuscitados, alguns fatos mudaram radicalmente a mentalidade de Moira, que até então em praticamente todas as vidas tinha lutado arduamente para salvar a espécie mutante. Pessoal, a partir de agora prestem muita atenção a cada detalhe que eu vou narrar aqui para compreender as nuances do ódio atual de Moira X aos mutantes. Em Inferno, Sina e Mística descobrem que Moira MacTaggert impedia Xavier e Magneto de ressuscitar Precogs. Sim, pessoal, Precogs igual no filme Minority Report. E o porquê disso, já que mutantes que podem prever o futuro seriam um trunfo inacreditavelmente poderoso a favor dos mutantes. Vamos aos fatos ocorridos na terceira vida de Moira, onde ela considerou o Gene X um fardo, uma maldição, se afastou de Xavier e seus ideais pacifistas e criou uma cura mutante para si mesma e qualquer indivíduo que quisesse se tornar humano. Sina, uma Precog, previu não só a existência dessa cura, como todas as vidas e ações de Moira. Considerou a cura uma terrível fatalidade à mutandade, causaria o fim da espécie e ameaçou Moira para que ela nunca mais tentasse criar algo assim novamente. E não é só isso, sua morte pelas mãos de Sina foi dolorosa e cruel. Irene Adler ordenou a Pyro que queimasse viva a mulher. Esse fato aparentemente foi crucial para que ela mantivesse dentro de si uma cisma, um verdadeiro ódio que na verdade nunca a abandonou. E todas suas ações a partir de então foram para que ela se mantivesse fora do radar de Irene Adler. Com a ressurreição de Sina pelas mãos de Mística, elas decidiram assassinar Moira. Mas existia um problema crucial. Com a sua morte, a realidade seria resetada, apagando todos os incríveis avanços da espécie mutante e a sua ascensão, sua vitória sobre as máquinas e os humanos. Mas elas tinham um trunfo. Forge no passado criou uma arma que elimina o Gene X. De posse dessa arma, elas poderiam eliminar o poder de Moira e matá-la sem consequências. Somado a isso, Moira descobriu que ela não estava fadada a morrer e deixar de existir em sua 10ª vida. Na verdade, o seu poder era infinito. Ela poderia resetar a realidade quantas vezes assim desejasse. Isso foi provado com a chegada de Sentinela Ômega, de um futuro onde os mutantes venceram e a Falange envia a máquina para criar a Orquídea e evitar a vitória mutante. Moira também se depara com Wolverine Ômega, um Logan fundido ao vírus tecno-orgânico, vindo de outra possível realidade, com ordens para assassiná-la. Moira percebeu que quem provocaria seu fim seria a Sina e tentou garantir que ela jamais seria ressuscitada. Seus planos falharam com a morte de Charles e Magnus. Mística e Sina usam a arma de Forge e eliminam os poderes de resetar a realidade. Mas quando iriam executar a mulher a sangue frio, Doug Ramsey salva sua vida. Sim, meus amigos, o Cifra. Ele fez isso não só por piedade, mas também para consolidar seu poder na nação mutante. Para evitar a morte de Moira, ele lembra as duas garotas que o Conselho Silencioso proibiu mutantes de matar humanos. E agora, Moira é humana. Ele propõe a Moira que abandone Krakoa para sempre. E assim a garota decide se unir à Orquídea e às máquinas para garantir a extinção dos mutantes, além de transferir o seu cérebro a um corpo robótico. Ufa! Porra! Tudo isso? Galera, lembrando que eu não sou especialista de nada, posso ter cometido erros, então peço a vocês, caso eu tenha falado algo de errado, pode me corrigir nos comentários, e caso queira trazer mais informações e complementar essa lore fantástica do Hickman, fique à vontade, eu agradeço desde já. E finalmente vamos voltar a essa edição que está simplesmente fantástica. Enigma também observa o passado de Scott Summers, a morte de Jean Grey, sua transformação na comedora de estrelas, a Fênix, Ciclope preso aguardando ser libertado pela Jean e a guerra atual na Terra entre a mutandade e a Orquídea, que representa a humanidade. Então esse conflito
pode ser considerado uma declaração de guerra entre mutantes e todo o planeta. A única pessoa que ele não consegue encontrar no que nós chamamos de atualidade é justamente Charles Xavier. Enigma observa o passado de garoto de Charles, encontrando os motores Moira, sua volta a Krakoa e seu desaparecimento, mas ele promete encontrá-lo. A sorte é que nós, leitores, sabemos onde está Xavier e sua pequena equipe. Eles se encontram em Lugar Nenhum X, fora do espaço-tempo, tal qual o próprio domínio, em uma realidade desconhecida, envoltos em uma espécie de casulo. Esse invólucro pode sim ser encontrado e se mantém ancorado na realidade graças ao Cifra, que comanda a central tecnológica dentro de Lugar Nenhum X e opera os equipamentos de exploração dos motores Moira. Também estão na equipe Rachel Summers, a Ascani, que é o elo espiritual entre a equipe dos Dead X-Men, já iremos falar deles, e completando a equipe, a força física, o poder, a segurança dessa pequenina resistência, a Quimera Rasputin 5. Como mostrado em capítulos anteriores, o primeiro plano de Xavier era usar alguns motores Moira, visitar realidades onde os clones de Sinistro se tornavam Domínio/Enigma e evitar que isso acontecesse, mas esse plano falhou miseravelmente. O próximo plano é cruel e desumano, mas Xavier não se importa mais em ultrapassar os limites da ética pacifista que ele tanto defendeu por décadas. Ele quer voltar no tempo e assassinar Moira, antes que ela tivesse sequer ciência de ser uma mutante. E para isso, ele contou com a ajuda de Rachel Summers, a Ascani. E agora temos a resposta que não tivemos no último capítulo sobre os Dead X-Men, os X-Men mortos. Sim, eles foram ressuscitados, meus amigos. Mas como isso aconteceu? Xavier descobriu onde estão os 250 mil mutantes desaparecidos, que ele pensava que tinha matado em Krakoa. Eles estão vivos na Sala Branca Quente, ou seja, a ressurreição mutante continua existindo e está ativa. Toda essa saga dentro da Sala Branca Quente, a jornada dos mutantes desaparecidos, está em detalhes na saga anterior, Queda de X. Tem playlist no canal, confiram lá, é simplesmente ótima. Mas como que o Xavier encontrou e se comunica com as pessoas naquela dimensão? Doug Ramsey encontrou a Mãe Justa em nosso mundo. Ela está presa e servindo de radiocomunicador com sua contraparte, um homúnculo criado por ela mesma para adentrar na Sala Branca Quente junto com a mutandade. Seu plano era se tornar Domínio usando o sangue de Jean Grey, a ambição de todos os clones Sinistro. Para isso, ela esfaqueou Jean Grey, que está catatônica à beira da morte e só se mantém viva graças a seus amigos. Mãe Justa está obedecendo às ordens de Hope Summers na base da pura e espontânea pressão. Ela tem uma arma 9mm apontada para sua cabeça o tempo todo, uma pistola criada com átomos do zero, igual que Cable deu para ela em sua adolescência. Assim, Ascani pediu aos mutantes responsáveis pela ressurreição que trouxessem de volta os X-Men mortos no baile de gala. Míssil, Frenesi, Jubileu, Prodígio e Cristal, com a missão de visitarem diversas realidades dos clones motor Moira e encontrassem uma Moira MacTaggert com cérebro orgânico, a única forma de extrair informação genuína do ponto exato onde Xavier deve viajar no tempo e assassinar Moira. Toda essa aventura foi mostrada no último capítulo da saga, meus amigos. Quem não viu, confere lá, que é uma história bem legal. Mas agora voltaremos a Enigma caçando Xavier e novamente extrema atenção aqui para não perdermos nenhum detalhe. Enigma teve uma ideia brilhante. Ao invés de procurar no passado, ele avançou alguns momentos no futuro, onde Charles viveu a eliminação de seus aliados e a vitória de Domínio, entrando em parafuso, usando poderes até então ocultos, mas que já tivemos um vislumbre no passado, na época do famigerado massacre. Mas isso é outra história.
Charles conseguiu criar o Lugar Nenhum X após conversar com o Sinistro em seu cérebro e entender o tamanho da ameaça do domínio. Então entendam, Xavier não chegou realmente a viver a morte de seus aliados. Isso só aconteceu para o Enigma, afinal ele é onipresente, vislumbrando possíveis futuros que já aconteceram. Antes que a tragédia viesse a acontecer, Xavier criou Lugar Nenhum X. Ele sabia ser capaz de fazer algo assim, então ele convocou Rasputin, Doug, Rachel, explicou a situação e sumiram da existência atual, longe do Ser Supremo. Notem que Enigma teme realmente que algo possa impedi-lo, pois além dessa busca frenética, ele cria aranhas tecno-orgânicas que guardam o caminho temporal até o passado, onde aparentemente tem algum detalhe escondido que amedronta Enigma. Xavier vai ter que combater ou driblar mais essa ameaça antes de chegar na garota. E agora se preparem para mais uma revelação daquelas maravilhosas e bombásticas. Rasputin e Xavier conversam telepaticamente sobre a ética de assassinar Moira. Rachel não sabe sobre essa medida drástica, ela acredita que o professor vai de alguma forma retirar os poderes dela. Mas o Xavier se perdeu, ele não acredita mais em solução pacífica. A intenção dele, que ele sempre deixa claro aqui várias vezes, é assassinar, matar a garota na adolescência ou talvez até no ventre da sua mãe. Ele está extremamente arrependido de ter acontecido a nação de Krakoa. Por mais que tenha sido algo incrível para os mutantes, fora de precedentes, Xavier agora considera a Era Kraconiana como um erro que deve ser corrigido, extinguido da existência. Rasputin começa a chorar, já que ela veio do futuro da Era Kraconiana. É o mundo que ela conhece. O Xavier é o ídolo dela. A garota obedece ele cegamente. Apesar de que tudo no mundo dela deu errado, eles perderam para as máquinas. Então Xavier lembra a Rasputin que eles são heróis. Não importa o que aconteça, eles devem salvar o universo. E se para isso eles tiverem que apagar Krakoa da existência, esse é o caminho correto. Ela se conforma então com a situação e apenas pede a Xavier que não a manipule, não minta para ela, pois ela já foi manipulada por Senhor Sinistro e Mãe Justa em seu mundo, e tudo que ela deseja é que isso não aconteça novamente. E é nesse exato momento que Lugar Nenhum X é atacado por esse incrível sentinela Stark zumbi. Eles foram encontrados. Não ficou muito claro por quem eles estão sendo atacados. Não parece ser o Enigma e sim a Orquídea, que deve ter detectado a presença desse casulo no espaço. Ou pela aparência desses sentinelas, essa cara de caveira pode ser indício de que eles se esconderam numa realidade diferente. O fato é que a força de segurança tem que entrar em ação para protegê-los, antes do Cifra movê-los para longe dali. Então fiquem com essa arte espetacular dos sentinelas contra a guerreira do futuro. Sensacional! Enquanto ocorre a batalha, segurem aí a revelação de explodir cabeças dessa edição. Doug está tentando salvá-los e toca no assunto da presença de Rasputin, virando seu rosto para nós leitores, revelando o símbolo de ouros em sua testa, meus amigos. Esse Doug Ramsey se trata de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Sinistro, que não abriga mais a cabeça de Xavier, mas sim esse clone do Cifra. Ele mesmo diz que se trata de um clone e ironiza o cinismo de Xavier com relação a Rasputin, que já sofreu demais e volta a ser manipulada. Não passa de um peão nas mãos do seu ídolo. Além de esconder que o homem que ela mais odeia na existência é aliado de Xavier, está bem ali ao lado dela, mesmo não se tratando do Senhor Sinistro do seu mundo, o responsável pela sua criação. Xavier enfim grita a Sinistro que não é hora de seus jogos e manipulações doentias. Salve de qualquer maneira
Rasputin, afinal ninguém deve ficar para trás nessa missão e tire-os dali imediatamente. Então temos mais cenas espetaculares de batalha entre Rasputin e os sentinelas zumbis e finalmente Doug consegue retirá-los dali junto com a poderosa guerreira quimera do futuro. E passado esse susto, Rachel diz a seus amigos que a sua equipe dos Dead X-Men conseguiram a valiosa informação completa de todas as vidas de Moira MacTaggert, como já vimos no último sensacional capítulo. Então é chegada a hora de Xavier dar adeus a seus companheiros e viajar no tempo para finalizar essa linha temporal, meus amigos. Mas calma que esse não é o fim. Se você pensou que Enigma é ingênuo e vai ser apagado assim facilmente, pensou errado, meu amigo. Na Terra continua rolando a agora nomeada Invasão X-Men, um cenário de batalha aterrador, cidades devastadas e no meio de tudo isso, fugindo e lutando desesperadamente, está ela, o centro das atenções, Moira X, maquinando em suas ambições. Ela contacta Nimrod para saber como está a situação da Orquídea. Ele diz que os aliados humanos estão desmoronando, eles realmente serão derrotados e tudo pelo qual ela lutou vai acabar. É quando um resto de Nimrod desativado fala com ela: você chegou bem na hora, nós seremos assimilados 10 anos no futuro por um deus máquina perfeito. Moira vê algo no céu vermelho infernal, uma mensagem do Enigma em pessoa apresentando a ela a outra opção, dizendo: eles não vão vencer, eu venci, então eles devem conversar. E finalmente chegamos ao final de mais um épico capítulo, meus companheiros de jornada por essa sensacional saga mutante. E olha que ainda tem muitas edições, muitos desdobramentos e cada capítulo é de tirar o fôlego. Então fiquem comigo degustando essa maravilhosa história. Deixem aquele like, não se esqueçam, se inscreva, ative o sininho. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.